Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Sejam bem-vindos para a nossa 10ª aula. Nós teremos mais 2 aulas. A aula que vem, nós teremos um bônus de um conteúdo que eu vou trazer para vocês, que não está na nossa disciplina. E depois eu vou fazer a prova com vocês, a segunda prova, para que vocês tenham então a nota suficiente para o processo formativo de vocês. Então, a próxima aula nós vamos trabalhar reabilitação na área de vocês e alguns temas que são bem interessantes, reabilitação física para o caso de massoterapia e reabilitação estética. Eu acho que vai ser bem interessante a aula, para nós podermos fazer até mesmo uma atividade prática na última aula, ocasião em que eu vou convidar vocês para estarem conosco na Escola Dama, para nós nos encontrarmos e encerrarmos a nossa disciplina e também para nós fazermos a atividade que eu vou disponibilizar para vocês. Se eu não estou enganado, ali pelo dia 8 ou 9 de agosto. Suponho que seja dia 9, de setembro. Então, pessoal, é a nossa 10ª aula da disciplina, a aula de hoje. Eu trago para vocês um tema para nós discutirmos ainda relações humanas, as noções de ser humano, indivíduo, sujeito, pessoa e sociedade. Definições e implicações. O que nós entendemos como ser humano, indivíduo, sujeito, pessoa e sociedade? Existe diferença entre essas definições? Sociedade midiática e relações humanas, segundo tema, e o fenômeno multidimensional da violência, aspectos individuais e coletivos e a questão da sua superação. 3 temas que são, assim, extremamente audaciosos, muito difíceis de serem exauridos, nem é nossa pretensão, mas trazer para vocês algumas discussões acerca desses 3 assuntos. O conceito de pessoa, a questão midiática e hoje o problema da violência. São 3 subtemas, ou temas mais lapsos, e que nós queremos termos que eu digo assim, mais vastos, mais amplos, que nós vamos refletir, que a gente vai trazer algumas nuances para tratarmos nesta nossa aula de hoje. Mas eu estava aqui pensando, enquanto elaborava o meu pensamento, sobre o nosso folder, que precisaria que estivesse hoje pronto. Então, na aula das 20 horas, ali vamos ver se vocês se dedicam a deixar pronto para eu poder colocar na mão do nosso diagramador, Eu até posso pegar ali e retirar todas essas informações que vocês colocaram no grupo de estudos, mas se eu fizer, não é um trabalho meu, não é um trabalho que eu faça. Então, eu acho que vocês poderiam, Eu acredito que todos tenham participado, mas que vocês poderiam aí ver uma possibilidade de baixarem um arquivo Word e juntar todas essas peças, montar esse quebra-cabeças, para que eu passasse isso para um diagramador, tá? Eu não sei se alguém toma a frente ou se fazem coletivamente, vão mandando áudios, criando uma forma de participar dessa atividade, uma vez que esta é a atividade EAD que nós queremos fazer e deixar disponível conforme o objetivo apresentado já na segunda, na terceira aula. Ok, gente? Mas então, a partir das 20 horas, eu estarei disponível para nós tratarmos do nosso folder de saúde mental em tempos de pandemia. Gente, as relações humanas é o tema de debate da nossa aula de hoje. O primeiro tema que nós vamos trabalhar é o tema das noções de ser humano, indivíduo, sujeito, pessoa e sociedade, definições e implicações. Eu já falei para vocês que a pessoa, ser humano, a palavra pessoa vem de persona,
né? Já falei isso em outra ocasião. E pessoa ou persona é um conceito justamente que está posto e que define o termo personalidade e personagem. Vocês conhecem, então, a expressão personagem e personalidade. Essas expressões de personagem e personalidade, elas têm exatamente o mesmo radical grego, que é persona. E a palavra persona significa tão simplesmente máscara, como eu disse para vocês. Máscara, como se dissesse identidade. Então, a identidade com a qual nós estamos formados, ou pela qual nós somos formados. Isto significa, então, que a nossa identidade é uma máscara que nós apresentamos socialmente para as pessoas com quem nós convivemos ou nós coabitamos, tá? Então, a palavra máscara, persona. Por isso que persona pode ser personagem, ou persona pode ser também personalidade. Certo? Pessoa, então, é aquilo que nós definimos como pessoa que nós definimos como ser humano, essencialmente um ser com o outro no mundo. Eu vou me embasar, vou me fundamentar no pensamento de Benedetti, são os próximos conceitos que eu vou trazer para vocês, e a obra dele está disponível nas referências bibliográficas ao final deste conteúdo. Benedetti diz: o ser humano é essencialmente ser com o outro no mundo. A manifestação histórica do homem se dá através de sua condição de ser dialógico, dialogal, ser que se comunica. O ser humano não se encontra só na constante que compõe a vida. Para realizar esta relação existencial, ele se comunica com o outro. A linguagem, na condição fundamental da existência humana, assume uma dimensão dialógica e de transcendência. Claro que eu poderia trazer conceitos antropológicos, né, do que é ser humano, do que é pessoa, do que é indivíduo. Eu poderia pensar o ser humano a partir de um ponto de vista da América Latina, o que é o ser humano europeu, o que é o ser humano do ponto de vista econômico, o que é o ser humano do ponto de vista político, como definir ser humano do ponto de vista filosófico, ou então do ponto de vista sociológico, ou mesmo psicológico, o que é o ser humano para a psicologia. Eu estou trazendo uma definição que, ao meu modo de ver, ele vai compreender o ser humano de um modo geral. O ser humano compreendido deste modo faz com que a gente tenha noção de que o ser humano é justamente aquele que se compõe, aquele que faz com que a sua vida seja proximal. Ele está sempre em vista de outra pessoa. Nós não somos uma ilha, como já dizia o literato. Nós não somos, o ser humano não é uma ilha. Ele vive para si, ele vive para os outros. Ele pode viver em função de si, mas ele vive para os outros. Então, o ser humano, ele tem justamente essa característica. A característica que ocorre justamente trazendo a dimensão de que ele só o é em contato com os outros. Essa visão do ser humano de Levinas é que faz com que nós tenhamos a ideia de que o ser humano não existiria se não houvesse uma relação de proximidade, aquilo que nós chamamos de relação proximal, né? A menos que nós vivêssemos em iglus, perdidos lá nas regiões da Patagônia ou da Sibéria, ou se nós vivêssemos lá na Antártida, provavelmente nós teríamos uma vida de solidão. Mas ainda assim, suponho que uma pessoa dessas
de algum modo, em algum momento, ele vai procurar a sua sociedade para comprar roupas, para comprar suprimentos, remédios e assim por diante. Então, é possível dizer hoje que exista uma pessoa que não esteja em contato com outras pessoas? Muito dificilmente. Ah, mas uma sociedade indígena. Mesmo assim, uma sociedade indígena coabita e convive entre si, nem que seja em um aglomerado social, né? Nem que seja não numa categoria, mas num aglomerado social, mas habita entre si, tá? Então, por isso que a sociedade faz com que os indivíduos sejam interrelacionáveis. E o que seria então o conceito de cidadão? Cidadão é o habitante de uma cidade, habitante de um estado livre com direitos civis e políticos. E o que é cidadania, para definir cidadão? É um conjunto de direitos e deveres políticos dos quais o indivíduo pode usufruir e lhe possibilita intervir na direção dos negócios do Estado. Isso faz então com que o ser humano ele seja um indivíduo para a lei, para os outros. De alguma forma, eu já disse para vocês o que eu penso em relação a essa ideia de eu viver em vista dos outros, né? Nas nossas aulas nós já trabalhamos isso e nós já vimos que nós somos seres morais, seres éticos, principalmente na nossa primeira disciplina. Não tem como nós fugirmos da nossa caracterização ética, moral. Houve um tempo na nossa sociedade que a Igreja Católica, na Idade Média, ela detinha o poder de controle social quando ela dizia para as pessoas que, se elas cometessem erros, elas eram pecadoras e elas poderiam sofrer uma pena, uma sanção pelo pecado. Quando a Igreja Católica perde o seu poder e o Estado vai ocupar o lugar soberano, o Estado tira a ideia de pecado e imputa a ideia de pena, de castigo, de crime. Então a pessoa não paga mais porque é pecado, mas ela paga porque é crime. É obrigatório que haja leis que regulem a vida dos seres humanos, a sua moral, a sua convivência, por causa dos escândalos desmedidos, por causa de embriaguez constante, por causa de blasfêmia, por causa de incesto, por causa dos vícios, por causa das contravenções, por causa das relações de penas, né? Por causa de falsos contratos de homens e mulheres que se perdem, que perdem os limites e tudo mais. Maurice Nedoncelli, como eu já disse para vocês em outra aula. Quais são os tipos de cidadania que existem? Existem os direitos civis, direitos de livre expressão, ser informado do que está acontecendo, direito de se reunir, de se organizar, de se locomover, de ir e vir, direito a gente poder ter um tratamento digno perante a lei. Existem os direitos políticos, que é o direito de votar, de disputar um cargo de eleição e de escolher, né, de poder decidir sobre os seus governantes. E os direitos socioeconômicos, que é o direito a bem-estar, direito a ter direitos, né, os sindicatos, seguridade social, as negociações coletivas, o direito dos empregados, né, o direito de acesso a um emprego e depois dentro deste emprego também ter direitos. A Constituição Federativa do Brasil, de 1888, define no título 2 os direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Depois fala, né? Homens e mulheres são de iguais de direito perante a Constituição, é livre a manifestação do pensamento,
é inviolável a liberdade de crença, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualidades, é garantido o direito de propriedade, o Estado deverá defender o consumidor, a prática do racismo é crime. Então, dos direitos sociais existem muitas coisas para definir o que é o cidadão, para nós compreendermos um pouco este conceito de cidadão em nossa aula de hoje, certo? Então aí nós temos o Júnior Goldin, que ele tem sempre umas boas reflexões a respeito do que é ser humano, do que é indivíduo, do que é pessoa, do que é cidadão, como eu já estou falando para vocês. Vou ler para vocês aqui um texto de um autor desconhecido, para nós termos uma noção de como é ser indivíduo e de como é ser pessoa neste período em que nós estamos vivendo. De um autor desconhecido. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com preocupações, de tal forma que unidos, cada qual conservava certa distância do outro, distância mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial e sobreviveram. De um autor desconhecido, título da obra Porco Espinho. Tá? Então, o que nós entendemos isso? O encontro solidário das pessoas que gera a democracia e que gera a cidadania implica em saber aproveitar o calor que o outro tem a oferecer sem expor os nossos espinhos, aquilo que pode magoar, aquilo que pode ferir. Então, este é o princípio do viver bem. Esse é o princípio de vencer até mesmo. É o princípio do respeito. Quando nós compreendemos em nossa vida que respeitar é a condição para viver. E claro, neste ponto em que nós estamos, da nossa aula, hoje falando sobre relações humanas, nós poderíamos interpretar esse nosso texto que nós acabamos de ouvir, ali que está disponível para vocês na tela, a partir desse conceito, o que é ser humano. Pois o ser humano, em primeiro lugar, é um ser sociável. Depois disso, o ser humano é um ser que depende de linguagem, um ser comunicativo, né? E através desta comunicação é que o ser humano acaba por se tornar pessoa, né?
O que nos torna pessoa é a capacidade que nós temos de nos comunicarmos, de expressar nossos sentimentos, de expressar as nossas dúvidas, expressar o nosso pensamento e assim por diante. Aqui nós poderíamos utilizar a filosofia de Demócrito, de Epicuro, quando eles afirmaram que o mundo era constituído por átomos, mas esses átomos unidos em partículas, eles formavam um logos. Esse logos mais tarde vai ser a transformação do agir humano. Poderíamos falar aqui de Platão e o modo como Platão concebia o ser humano, ou mesmo o próprio pensamento aristotélico, da sua visão de ser humano. Existem muitas formas de compreender o ser humano, filosoficamente falando, socialmente falando, assim por diante. Mas o que nós queremos compreender, então, é o ser humano em sua manifestação histórica, em uma condição existencial, aonde ele, pela linguagem, se comunica com outras pessoas. Se considerarmos assim um eu relacionado com o outro pela linguagem, aqui nós temos Dostoiévski, aqui nós temos um pensamento filosófico da idade moderna, que trabalhou um termo que vocês vão achar até engraçados, que é as Geisteswissenschaften. É uma expressão alemã que fala, que vai dizer que o ser humano, na sua comunicação, no seu relacionamento, na sua relacionabilidade, essa palavra não existe, mas na sua capacidade de se relacionar, ele se faz. Ele se constitui ser humano. Por isso nós teremos a dualidade dinâmica. Eis quem dá, eis quem recebe. Aqui, a força agressiva e ali a força defensiva. Então a força agressiva é daquele que doa, a força defensiva daquele que recebe. O homem sempre é um ser em diálogo, em cujo estar dos dois, em recíproca presença, realiza-se, reconhece-se em cada encontro de um com o outro. Aí você encontra o pensamento de Levinas, Teilhard de Chardin, outros filósofos, como por exemplo Paul Ricoeur, que vão definir o ser humano mais recentemente nesta relação frontal, nesta relação face a face, na relação com o outro. Quem nunca ouviu falar de uma relação dialética, dialética? O que é uma relação dialética? É aquela que sempre permite uma antítese. Não necessariamente aquilo que eu digo pode ser não necessariamente aquilo que eu digo pode ser realmente verdadeiro. Por isso, sempre é necessário um contraponto para que eu aprenda, possa aperfeiçoar meu pensamento e chegar a uma nova decisão. A isso nós vamos definir o pensamento hegeliano. Hegel, no final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, pai do idealismo, ele vai definir, então, a dialética como pressuposto básico para o ser humano sobreviver. Ou nós somos seres dialéticos, seres que aceitam que outros pensam diferentes do que nós, ou então nós vamos viver em guerra. Isso significa a humanidade no seu genuíno, que só se encontra à medida que se volta para o próximo e a ele se dedica em sua plenitude de ser. Está aí a relação dos porcos espinhos, né? Nós temos espinhos? Todos nós temos? Sim. Mas ou a gente aprende a conviver com os nossos espinhos, ou nós vamos morrer gelados, congelados. É necessário a minha convivência com o outro, por mais espinhosa que seja, para que nesta relação eu possa encontrar o meu eu. Levinas vai dizer que o ser humano não se define no espelho. Olha que interessante. O ser humano se define ao olhar para a face do outro, né?
Então, o espelho, que cada vez mais, ultimamente, tem sido o objeto de autodefinição, e daí você encontra o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, a egolatria, o narcisismo, são termos para dizer que o eu está em evidência, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu e os meus sapatos, né? Eu sou eu, pronto, e o resto que se evapore, né? O resto eu não quero saber. Não. Para uma compreensão filosófico-psicológica, o realmente eu se dá no encontro do realmente tu, com o qual se defronta uma verdadeira troca interior, em uma conversação que o transcende a mera relação objetiva e transforma-se num diálogo interpessoal. Olha que bonito isso. Então, o meu eu só vai ser identidade quando o meu eu puder encontrar com o tu, né? E aí nós vamos ter essa transcendência, sair para além, sair de si e ir para além de si. Lembre-se, personalidade é um somatório sincrético resultante da ação dos fatores hereditários, genéticos, constituição física, caracteres morfológicos, físicos, químicos, e dos ambientais, interação entre pessoas e mundo, que envolve hábitos, valores, capacidades, aspirações, ou seja, diz respeito à totalidade daquilo que somos. Isso Pisani já dizia em 96. Então, a nossa personalidade é reconhecida como o papel que nós representamos por meio das nossas ações. E as nossas condutas é o processo de socialização. Isto é definição de personalidade. É o papel que eu exerço, que eu represento na minha sociedade. Qual é o papel que eu estou exercendo? É o papel de professor? O papel de alguém vai exercer o papel de pai ou mãe? Papel de irmão? Papel de psicólogo? Papel de político? Papel de religioso? Papel... Então, nós representamos papéis. E isso define a nossa personalidade no nosso processo de socialização. O encontro de papéis é que faz com que a nossa sociedade seja plural e dinâmica. O homem é um animal que depende de interação para receber afeto, cuidados e até mesmo para se manter vivo. Somos animais sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro, fazer a parte da nossa natureza social. O ser humano precisa se relacionar com os outros, por necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama o seu próximo, de exigir condições de vida, bem como melhorar o seu ambiente. Essas relações vão amadurecendo os indivíduos, vão amadurecendo as organizações e também vão surgindo novas necessidades conforme os interesses. Nós vivemos diversos grupos, que até poderiam ser divididos em grupos primeiros, secundários e terciários. Quais são os grupos primários? Familiar é o grupo primário. Depois, o grupo secundário é o grupo dos vizinhos, o grupo dos amigos de trabalho, dos colegas de escola. O grupo terciário é aquele grupo que a gente encontra de vez em quando, a torcida do time, as pessoas que nós vamos jogar carteado no final de semana, que pode vir a se tornar um grupo primário ou secundário, mas essa é a divisão de grupos. O indivíduo tem para si claras as características que diferencia dos demais, não apenas por seus fatores biológicos, seu corpo físico, seus traços, sua psique, mas também pelos seus sentimentos, volições, que é desejos, vontades, temperamento.
Todo indivíduo com objeto de estudo da psicologia social e da sociologia é considerado, segundo Ramos, da seguinte maneira: indivíduo dentro dos seus padrões sociais vive em sociedade, como membro do grupo, como pessoa, como sócios. A própria consciência da sua individualidade ele adquire como membro do grupo social, visto que é determinada pelas relações entre o eu e os outros, entre o grupo interno e o grupo externo. É isso que nós acabávamos de dizer. A nossa consciência se dá no encontro com o grupo social, né? Com a categoria, com o grupo, com o grêmio que eu participo. Então, o meu padrão social vai ser deste modo. Claro que aí nós estamos num pensamento mais behaviorista, né? Comportamentista, que é aquele que diz que o ambiente favorece a personalidade do indivíduo. E o que é a identidade social e a consciência de si mesmo? Se alguém perguntar a você sobre quem você é, o que você responderia? E se alguém perguntasse sobre a sua identidade, como você define a tua identidade? Você procure responder esses questionamentos antes de dar continuidade a estes estudos. E aí, parou para pensar? Agora eu te pergunto, já nascemos com nossa identidade definida? Se procurar responder esses questionamentos, você perceberá que não é tão simples. Existem vários fatores que precisamos discutir e conhecer. Então vamos mergulhar aqui nestes estudos, nessas páginas, que são para mim, depois eu deixo as referências bibliográficas de cada uma delas, né? Inclusive a Savaia está disponível nas referências bibliográficas de vocês, e vamos entender um pouco mais sobre quem sou eu. O dar uma resposta para o quem sou eu é fazer uma representação da nossa identidade. Mas é preciso analisar como se dá esse processo. Muitas vezes tendenciamos responder esse questionamento falando das nossas características. Quem é você? Ah, eu sou alto, gordo, ou sobrepeso, sou de temperamento agressivo, eu não uso muito analisar minha personalidade ou a minha identidade pelo meu signo, né? Mas a idade, profissão, etc. Mas, e se nós quiséssemos entender você a partir da construção de um outro conceito de identidade, que tem como valor fundamental reconhecer também os teus problemas, as tuas idiosincrasias, as tuas particularidades, peculiaridades. Quem sou eu? Não aquilo que os outros veem. Aliás, não aquilo que eu vejo, mas aquilo que os outros veem. Existe uma dinâmica para definir o eu, que é a tal da janela de Johari. Johari se escreve Johari, janela de Johari. Eu estou me recordando agora, senão eu teria acrescentado isso a esses slides. A janela de Johari divide, então, o ser humano em 4 partes. É como se dividisse numa janela. A primeira parte da janela é o que eu vejo de mim e o que os outros veem de mim. Isso é a primeira identidade. O que eu vejo de mim? Ah, eu sou, né, fulano de tal, esse é meu nome, né, o meu temperamento, as pessoas conseguem conhecer. Depois nós temos aquilo que eu sou pelo que eu vejo de mim, mas os outros não veem de mim. Só eu sei que eu sou assim. São os meus escondidos, os meus recônditos, os meus segredos. Na terceira visão da janela de Johari, é aquilo que eu não vejo de mim, mas os outros veem. Às vezes um psicólogo, né, um trauma, eu não percebo, mas os outros percebem. Uma agressividade, um transtorno bipolar, um estresse, eu não percebo, mas os outros percebem de mim. Você sabe, quando o nosso inconsciente está liberado, quando o nosso inconsciente libera algumas informações,
nós passamos a revelar quem realmente nós somos, quando o nosso inconsciente está liberado. Por isso, alguns psicólogos gostam de fazer análise de seus pacientes enquanto eles estão jogando, por exemplo, jogando futebol, porque ali eles estão tão focados na atividade que eles estão fazendo, que eles acabam revelando aquilo que conscientemente fica escondido. E a quarta parte da janela de Johari é aquilo que eu não vejo e nem os outros conseguem ver, mas eu sou. Que daí são as nossas, os nossos traumas mais escondidos, é aquilo que define realmente o meu jeito de ser, mas que não está aparente para mim e para os outros. Quando pensamos em conceito de identidade, logo pensamos em imagens, representações, conceito de si mesmo. Como se o indivíduo se reconhecesse identificando traços, imagens, sentimentos como parte dele mesmo. Mas esse conceito é produzido a partir das relações que mantemos com os outros. A partir do momento em que eu reconheço o outro, reconheço a mim mesmo como um ser único e particular. Esta diferenciação geralmente ocorre com a mãe, que é o primeiro outro com quem temos contato. Neste momento, por meio das relações, começamos a construir nossa identidade. É à medida que adquirimos novas experiências, ampliando nossas relações sociais, vamos nos transformando e adquirindo novos papéis. No começo, nós somos apenas representação dos outros. Na medida em que nós construímos a nossa identidade, nós vamos angariando um pouco da identidade de cada um para formar a nossa personalidade. Muito se engana aqueles que pensam... Perdão, eu acho que eu vou ter que buscar uma água. Muito se enganam aqueles que pensam que nós somos originais, que nós não somos fruto do ambiente onde nós vivemos. Eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para ser quem eu quero, para pensar do jeito que eu quero. Você não é livre coisa nenhuma. Você é construção do pensamento de alguém. Seja da internet, seja da família, dos amigos, nós recebemos influências na construção da nossa identidade. As pessoas dizem, mas eu não gosto disso porque eu sou rebelde. Você não é rebelde porque você é. Você é rebelde porque você foi tornado rebelde. Alguém te tornou rebelde. Você é rebelde porque você foi educado, ou pela mídia, por isso que o nosso segundo assunto é mídia, né? Ou pela mídia, ou por algum setor da sociedade, você acabou se tornando rebelde. Então, a identidade é algo mutável, em permanente transformação. Isto, gente, é rigorosamente behaviorista. Para os inatistas, a identidade ela se forma até os 5 anos, a nossa personalidade. Para os behavioristas, a transformação é constante. Até o momento de morrer, nós estamos nos transformando. É um processo que se dá desde o nascimento até a morte, dizem os behavioristas. Por isso, podemos dizer que a nossa identidade está em constante mudança. Enfatiza que apenas quando formos capazes de encontrar razões históricas da nossa sociedade e do nosso grupo social, que explicam por que agimos desta forma, é que nós vamos tomando conhecimento e consciência de nossa própria identidade. Isso nos faz entender que a consciência de si pode alterar a identidade social. Quanto mais eu me conheço, mais eu transformo a sociedade onde eu vivo. Esta consciência de se reconhecer quem sou eu enquanto indivíduo, enquanto parte integrante de um grupo, de um ser social, isso pode fazer com que a minha identidade, a minha consciência, seja autoafirmada dentro da sociedade, numa relação com os outros.
E quanto mais consciência eu tenho de si, mais eu tenho a minha identidade bem formada na presença dos outros. Por isso a educação ajuda muito. O ser humano. O ser humano é um produto histórico, um ser social, um conjunto de relações. A natureza biológica não basta para garantir o ser humano ou para garantir a vida em sociedade. O ser humano, o homem, a mulher, precisa adquirir várias aptidões e aprender formas de se satisfazer em nossas necessidades. Nós somos naturalmente diferentes. É bom ou é ruim ser diferente? Né? Ser diferente é normal. Né? É ruim a gente ver essas ideias, essas ideologias que tentam colocar que existe um padrão. Existe um padrão moral, existe um padrão de vida, existe um padrão de beleza, existe um padrão. Claro que eu não estou tornando a moral aqui com esta minha aula, não estou tornando a moral relativa, dizendo que cada um pode ter sua moral ou também a sua imoralidade. Ora, se a pessoa quer viver a sua moralidade dentro dos seus costumes, sem agredir outra pessoa, o que impede ela de viver? Por que eu tenho que ficar impondo modos de viver? Essa é a discussão da nossa aula de hoje. O que me faz pensar que o meu jeito de pensar e que o meu modo de viver é aquele que precisa ser obedecido ou vivido por outras pessoas? Vamos a alguns exemplos. Nós vivemos numa sociedade nuclear, familiar, nuclear, patriarcal, machista e violenta. Essa é a definição da sociedade sob o meu ponto de vista. Ela é uma sociedade familiar, nuclear, patriarcal, machista e violenta. Por que ela é familiar, nuclear? Porque ainda se entende a família de papai, mamãe e filhos. E hoje você pode entender a família de vovô e vovó, tios, sobrinhos. Hoje você pode entender a família com o casal e o seu cachorro. Né? Hoje há uma forma diferente de pensar família. Uma outra análise, por exemplo, por que eu considero machista? Porque ainda que a mulher hoje esteja ocupando o seu espaço ao sol, ainda dá a impressão que as antifeministas que nós encontramos na nossa sociedade hoje, elas estariam contentes com a ideia, tudo bem, não sou eu que vou dizer que elas estão erradas, tá? Mas estou dizendo que essa é a minha opinião, não são obrigados a concordar com ela, mas as antifeministas, elas hoje dizem assim, não, mulher foi feita para fogão, mulher foi feita para cuidar de marido, mulher foi feita para ser Helena, né? Helena é a mulher, Helena sim que é a mulher, ela está lá em casa, ou é Amélia, né? Amélia sim que é mulher. Helena também funciona, só que Helena é numa visão mais grega. Se você pegar a música Mulheres de Atenas, quem interpreta de modo fabuloso Mulheres de Atenas é aquele Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. Mulheres de Atenas, ouça lá. Então, a mulher de Atenas sim é mulher. Ela vive para o seu marido, né? Ela cuida do marido, ela se desgasta pelo marido, ela não vive para si. Ou então no Brasil, Amélia. Amélia sim que era mulher. Ela não tinha boca para nada, ela não fala. Então isso é um machismo. E nós temos mulheres que são antifeministas, que é aquela visão de empoderamento e que a mulher pode ter o seu espaço, ganhar a mesma coisa que o homem, fazer os mesmos trabalhos que o homem e pronto, né? Sem mimimi, sem chororô. Mas se você quiser discordar, não sou eu que vou dizer que existe apenas um padrão de pensamento. Justamente seria a contradição da minha aula. Eu dizer que uma sociedade truculenta no sentido de impor uma visão
plural, pluralista e tudo mais, poderia ser ainda a própria contradição da minha aula. Ou não, porque quando eu sugiro uma sociedade pluralista, eu estou dizendo que dentro dessa sociedade nós vamos encontrar tribos, né? A tribo dos hippies, a tribo dos emos, a tribo das patricinhas, dos mauricinhos. Então é uma sociedade que precisa defender a pluralidade. Não uma pluralidade tão vasta, né? Tão assim, que permita tudo, né? Porque aí nós vamos permitir os pedófilos, como foi o caso da semana passada da menina capixaba. Não, peraí, não é para tanto também. Que nós vamos pensar uma sociedade plural, eu até concordo. Uma sociedade plural é uma sociedade onde as pessoas são felizes, desde que a felicidade de um não imponha a infelicidade do outro, ok? Há 3 maneiras de se lidar com as diferenças individuais. Você pode considerar a outra pessoa errada e se indignar. Hoje nós temos os fanáticos que fazem isso, né? Hoje nós temos aí aqueles que pensam que só o seu modelo está certo e os outros precisam ser banidos, precisam ser mortos. Existem aqueles que consideram você mesmo errado e se deprime. Ah, não, o outro está certo, eu não presto, essa é a minha visão, está errada, e acaba se deprimindo, se isolando da sociedade. Ou você pode considerar que as duas são justificáveis e interessantemente divertidas, e simplesmente se divertir. Claro que sem zombaria, sem deboche, mas viver a vida, levar a vida, cantar a vida, né? Como é bom viver e deixar os outros viver. Como define-se personalidade? Personalidade vem do latim persona, que significa máscara do ator. Na maioria das definições, encontramos em comum que personalidades são traços e características individuais relativamente estáveis, que distinguem uma pessoa das demais. O conhecimento destes traços permite aos líderes uma melhor compreensão do comportamento de seus colaboradores. Devemos ter cuidado para não rotularmos as pessoas, uma vez que outros fatores podem interferir no comportamento das pessoas. Vejam a importância de uma sociedade plural. E aí, quando você define a tua personalidade, o que é que você vê? Você pode ver a menininha, os contornos do rosto da menina, olhando quase que como para trás. Ou você pode ver uma velha, bruxa, nariguda. Nós temos pontos de vista, e tais pontos de vista são relativos a quem vê. Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O sujeito da ação é um grupo, um de nós, ou melhor, um nós. Mesmo se a estrutura atual da sociedade, pelo fenômeno da reitificação, tende a encobrir esse nós e transformá-lo numa soma de várias individualidades distintas e fechadas umas às outras. Goldman, é brilhante esse conceito dele, quando ele diz então que hoje a tendência da sociedade não é mais caracterizar o nós, mas o eu dentro do grupo. E o que é o eu dentro de um grupo? Se eu estou gostando, eu fico, eu dou likes. Se eu não estou gostando, eu vou lá e bloqueio o grupo. E saio do grupo e desfaço as amizades. Então eu estou no grupo, mas eu não sou o grupo. Eu estou no grupo, mas eu continuo sendo eu mesmo. Isto não permite esse encontro do eu com o nós. Segundo ponto, sociedade midiática e relações humanas. Aí, como que nós definimos hoje esta visão? A televisão ligada na luz e nós também. Nós estamos
de alguma forma com o nosso cabo de energia, de alguma forma com o nosso cabo de energia ligado na internet pelo hipotálamo. E nesta aula, então, eu queria deixar claro para vocês, nesta aula, justamente esta influência que o sistema midiático hoje tem que o sistema midiático hoje tem de interferência, de influência nas pessoas, certo? Então, vamos pensar um pouco. Vocês tiveram aula de filosofia e vocês já devem ter ouvido falar da caverna de dragão, da caverna do dragão. A caverna do dragão é coisa... desculpa aí, foi mal. É que eu acabei pegando o celular só para ver se eu não estou avançando muito a hora, mas nós temos ainda meia hora. Mas a caverna de dragão, que é o desenho lá, também é uma ótima análise de sociedade. Nós poderíamos fazer uma ótima análise de sociedade sobre aquele grupo de meninos vivendo naquela sociedade à parte. Inclusive, eu já fiz um trabalho social perfeito, uma análise social perfeita daquele desenho animado. Existem vários desenhos animados que mereciam uma interpretação social. A família do Homer Simpson é um protótipo familiar. Ou a família dos dinossauros, um protótipo. Vocês acham que nós não somos educados por esses modos de pensar e de viver? Claro que sim. A mídia acaba por educar aqueles que acham que são originais e não somos. Então, o que a mídia diz? Aqui nós temos, então, as tecnologias informáticas e da comunicação. As tecnologias da informação e da comunicação provocam profundas alterações na sociedade, nas organizações do trabalho e nas relações humanas. As exigências de um trabalhador flexível, capacitação, atualização, como que as mídias estão relacionadas à imprensa, cartazes, revistas, jornais, à eletrônica. Os indivíduos organizam as suas representações de acordo com a ideologia, princípios difundidos pela mídia. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou super bolsonarista. Outro vai dizer, eu sou super petralha porque eu quero ser super petralha. Né? Não, nós somos representações de ideologias difundidas pela mídia com as quais nós nos identificamos melhor. Gente, muito interessante. Tomara que vocês estejam assistindo a aula até este momento, embora eu esteja desconfiado. Acho que eu vou deixar uma senha aí no meio da aula para você fazer aí que você chegou nesse ponto da aula. Mas assim, ó, pessoal, vocês viram que foi preso semana passada o Bannon, né? Aquele mestre das mídias que foi o responsável pela eleição do Trump e também do Bolsonaro no Brasil. O que aconteceu? Você chegou a receber no teu computador aqueles testes que você tinha que cadastrar e daí você dizia assim, dizia uma pergunta lá, você permite que este jogo acesse as tuas informações do Facebook? Você não dizia com essas palavras, mas tinha lá. Aí você colocava lá, permitir. E aí você respondia qualquer porcaria que fosse. Era um teste, qualquer bobagem. Como que seria o seu filho? Se você tivesse um filho, como que seria? Se você tivesse 50 anos, como que você seria? E você vai lá, coloca a tua imagem e tudo mais, ela roda para daqui 50 anos. Vários testes. E muitos caíram nisso. Foram lá e permitiram que esse sistema de informática criado pelo Bannon pudesse gerar informações para um grande banco de dados para ler as informações que nós vinculamos e que nós gostamos de acessar. E nós passamos a receber nas nossas publicações de Facebook apenas aquilo que nós gostamos de ler. Eu, por exemplo, conforme eu gosto de algumas coisas, o Facebook seleciona
Isso aí não são pessoas, são robôs, né? É uma inteligência artificial. Seleciona textos que eu gosto de ver, de ler. Você já viu que quando você clica em uma música, as próximas informações que você vai receber são relacionadas àquela música? Você vai começar a receber, isso se chama inteligência artificial. E quando você recebia a notícia lá, por exemplo, mas não sei o que, piroca de mamadeira de piroca. Então, opa, esse é um potencial cliente que gosta de saber notícias e informações, fake news ou não, relacionadas a determinado partido. Mas do outro lado, veicula lá uma notícia de que o MST, não sei o quê. Opa, esse gosta de receber informações, fake news ou não, então vamos mandar a petralhada ler essas coisas. Ou os bolsonaristas, os bolsominions ler. Então, assim, uma criação com uma engenhosidade para nos levar a pensar naquilo que querem que a gente pense. Isso é muito interessante. Essa nova mídia que está surgindo, que não é mais uma mídia controlada por pessoas, mas sim por uma inteligência artificial. Indivíduos organizam suas representações de acordo com a ideologia, princípios difundidos pela mídia. A educação. Como está a educação com a ampliação das mídias eletrônicas? Eis eu aqui com um computador e um celular, atrás de mim uma televisão no mudo, a minha biblioteca obsoleta, que tem 1/10 dos meus livros, né, que hoje em dia eu já nem sei mais onde estão os meus mais de 4.800 livros que eu já cheguei a ter, porque hoje nós temos tudo aqui, nós temos tudo disponível para ler, mas pena que a gente não tem muito hábito de ler. Sociedade altamente informatizada, alunos de baixa renda distantes, absorvem superficialmente alguns elementos dos meios de comunicação de massa. Revolução no mundo da comunicação, invenção do telégrafo, nós vamos ver um pouco essa questão da história das mídias. Depois, as tecnologias da mídia configuram uma nova maneira de viver na sociedade, transforma o universo do trabalho. A informática passa a ser uma ferramenta necessária para o exercício da cidadania. Hoje você faz tudo pela internet, até mesmo um médico pode consultar uma pessoa por um aplicativo. A mediação midiática influencia sobre o indivíduo simbólico para uma construção de uma sociedade limitada àqueles parâmetros do capital, do que quer que gaste, do que quer que compre. O mundo coisificado de um computador pode educar e deseducar o seu povo, e a internet é uma janela aberta para o mundo. Incorporou todas as outras mídias e tem o poder de facilitar ao ensino à distância, como nós estamos fazendo. Imagine que vocês têm aqui uma internet que nos leve a saber de tudo, né? Eu acho que, eu vou parar um pouco agora e depois eu continuo na próxima aula para não ficar tão cansativo e eu continuo no próximo vídeo. Eu preciso agora dar uma saída, eu tenho um compromisso. Enquanto isso, eu vou deixar esse vídeo baixando. Eu tenho meu horário paroquial agora, então eu volto daqui a pouco para continuarmos a nossa aula.